Fala pessoal, seja bem-vindo, professor Felipe, professor Digão. Daqui a pouco já vamos iniciar o nosso bate-papo com o treinador Guilherme Werf, atual treinador da Soeva, e vai ser um bate-papo muito legal, tá bom? Então seja todo mundo muito bem-vindo, tá bom? Pazini, Dona Simone, seja muito bem-vindo todo mundo. Quem já quiser ir deixando perguntas aí para mim poder estar fazendo pro Guilherme assim que ele entrar, fica à vontade, tá bom? Seja bem-vindo, professor Marcelo, Fabinho. Agradeço demais aqui a colaboração de vocês, tá bom? Então fique à vontade. Aí ele já chegou aqui, já vamos. E aí, professor? Fala, professor, tranquilo? Tudo bem com você? Tentando sobreviver essa quarentena aí, né? Tá osso, né? A gente tá acostumado a dar treino, a sair de casa, essas coisas. Complicado, né? Pô, tem abstinência de treino já. Os jogadores tá tudo morto com a gente quando voltar. Vamos ter até que plantar bananeira, tudo, de tanta ansiedade que nós vamos estar de querer dar treino. Ah, vai, vamos correr bastante. Vai demorar, a primeira sessão de treino vai demorar umas 2 horas, vai. Não, tá certo. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, viu, por estar aqui. Você é um cara que sabe da minha admiração que eu tenho por você. Você já fez vídeo pro Desvendando Futsal, a gente já conversa há bastante tempo e você é um dos profissionais assim que eu tenho extrema admiração. Você é um dos profissionais que me ajudou muito na construção hoje do meu modelo de jogo. Eu tinha algumas lacunas aí quando que eu fui nos seus cursos, tudo, consegui preencher essas lacunas e melhorar o meu jogo. Então, eu sou extremamente grato a você por estar aqui e por estar sempre colaborando com a gente, assim, do futsal. Pô, eu que te agradeço. Sabe que quando eu comecei a produzir material aí para colocar na internet, canal de YouTube e tudo mais, foi no teu canal ali que eu me inspirei, já te falei isso também, né? Eu acho que tu faz um serviço muito legal aí, ah, consegue ajudar muitos professores, né, com a maneira como tu conduz o teu canal. Então, é um prazer estar participando aí do teu canal e sempre que tu precisar, sempre que tu nos chamar, a gente vai estar colaborando e batendo um papo legal sobre o futsal. Show de bola. Guilherme, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, primeiro eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Sempre peço para os convidados contar um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais o lado do Guilherme, né? Como que Tá. ele iniciou no futsal, um pouquinho da trajetória dele. Bom, então, eu joguei não, tentei jogar futsal, né, porque eu sempre comento que eu era um atleta de qualidade bem, de média para médio, eu acho que já é até um elogio para a qualidade que eu tinha como atleta, né, mas joguei até um dos meus grandes interesses quando eu participava das equipes de Série Prata aqui do Rio Grande do Sul e de Série Bronze, não era nem o próprio fato de me tornar ou de viver do futsal como jogador, porque eu sabia que provavelmente salários que iriam me oferecer não daria para sustentar minha família ou para viver do futsal em virtude da minha qualidade como atleta. Mas desde o início sempre foi o meu interesse estar conhecendo atletas de outras equipes e uma das maneiras quando há algum tempo atrás, como não tinha tantas lives de jogos, principalmente Série Prata, Série Bronze, uma das maneiras que eu via de estar conhecendo os atletas para quando eu fosse treinador montar o meu elenco era estar disputando jogos contra eles, né? Então foi essa maneira que eu encontrei para quando acontecesse o primeiro convite para ser treinador. Eu já cursava educação física, né, nos meus últimos anos que eu joguei que eu atuei como atleta, né? Então uma das maneiras que eu tinha e que eu achava mais viável de ir conhecendo os atletas para poder formar meu primeiro elenco era estar disputando contra eles os jogos, né? Não, acho que não tinha uma maneira mais fácil de conhecer os atletas naquela época. E então, com 27 anos, eu decidi parar de jogar para me dedicar às escolinhas que eu tinha como professor, né? Eu tinha escolas esportivas para crianças de 6 a 17 anos. E logo em seguida veio o convite para me entrar na minha primeira equipe, que foi o Atlético do Vale de Parobé. Isso em 2012, se eu não me engano, 2012. Daí foi meu primeiro ano como treinador. Então, com equipes de competição, eu não tive a vivência de ser treinador da base, né? Eu tive só com escolas recreativas. Eu já comecei a minha carreira de treinador no adulto, né? Nessa equipe que na época era da Série Prata aqui no Rio Grande do Sul.
E daí comecei a fazer o meu trabalho, comecei a impor, a colocar as minhas ideias em prática. Chamou um pouco de atenção, porque realmente, principalmente naquela época, aí há 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eram maneiras, é uma maneira que não tinha tanto o hábito das equipes jogarem, né? As equipes jogavam mais em função do pivô. E a minha primeira equipe que eu treinei, as minhas primeiras 3 equipes praticamente não tinham pivô, não tinha posições fixas, né? Embora hoje em dia eu já jogue também novamente com pivô, porque eu acho que é uma coisa necessária dentro do jogo. Naquela época eu tinha até uma visão um pouco fechada do sistema de ataque, eu acreditava só em aproximação, sendo que a gente sabe hoje em dia que, por mais que tu goste de aproximação, se a equipe adversária propõe uma defesa baixa, tu precisa do pivô de referência para ter um ataque mais efetivo. Então, no início foi assim, em 2012, com uma equipe de Série Prata, uma equipe que treinava 3 vezes por semana, que jogava 4 em quadras de 30 metros, né? Isso acho que chamou um pouco de atenção para o meu trabalho. Naquele ano nós ficamos em terceiro na Série Prata, subiam apenas 2. Aí no outro ano eu fui para o Sapucaiense, que era também uma equipe da região metropolitana próxima aqui de Porto Alegre, que criou um projeto. Nós ficamos em terceiro novamente. Aí no outro ano, de novo, Série Prata, conseguimos subir sendo campeões, né, com a GF de Guaíba. Depois, no outro ano, eu recebi o convite para trabalhar em Ibirubá. Seria o meu primeiro convite para trabalhar fora da região onde eu morava, né, que era Porto Alegre, região metropolitana. Fiquei por 2 anos lá. Aí tive a honra e o prazer de ser eleito em 2016 o melhor treinador do Rio Grande do Sul. Isso abriu as portas para minha primeira oportunidade na Liga Nacional, que foi em Tubarão. E agora consegui, que eu considero o ápice da minha carreira, chegar na Soeva em maio de 2019, né? Convite feito pela diretoria da Soeva no momento em que o Fernando Malafaia decidiu aceitar o convite da Copa Grill. Ele estava aqui por 6 anos, né? Então foi um desafio bem grande. Primeiro por pegar uma equipe, pela primeira vez pegar uma equipe em que eu não montei, né? Pegar uma equipe no meio do processo. Em segundo lugar, por estar substituindo um profissional da altura, que é o Malafaia. Tu teve o prazer de conhecer ele lá no Rio de Janeiro, né? Sabe que, além de ser um excelente treinador, é uma excelente pessoa, era muito querido aqui, é muito querido aqui em Venâncio Aires. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. A gente conseguiu atingir as metas que foram traçadas pela diretoria no início do ano. Foi um processo que fez eu amadurecer muito como treinador, porque a gente tem algumas facilidades quando a gente monta o plantel, porque quando a gente monta o plantel, a gente acaba escolhendo atletas com características que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, tanto do que tu acredita como ataque, como do que tu acredita como defesa. E se tu chega num plantel que foi montado por outra pessoa, tu vai ter que adequar algumas coisas e tu vai ter que entender quais são as características dos atletas que aqui estão e modelar o teu jogo para que eles consigam ser efetivos, porque tu não vai trocar todo o elenco no início de temporada, que era em maio ali, né? 2, 3 meses de trabalho, não ia mudar todo o elenco para se adequar ao meu trabalho. Então foi um processo bem legal, foi um processo bem interessante. Encontrei aqui também uma diferença para as outras equipes que eu trabalhei, que aqui tem uma comissão técnica muito grande, né? Eu não tenho o costume de trabalhar com comissões técnicas muito grandes. Os meus outros clubes sempre era eu e o preparador físico no máximo e um supervisor. Aqui nós temos fisioterapeuta, médico, psicólogo, preparador de goleiros, preparador físico, supervisor, gerente. Então a gente tem uma comissão técnica bem grande, bem competente. Foi bem legal esse processo também de eu ir me adequando a delegar funções, né? Porque para um cara que tinha o costume de fazer tudo, às vezes não é tão fácil delegar para outras pessoas, né? Então foi um processo bem interessante, um processo que fez com que eu crescesse ainda mais como profissional. E aqui estamos, esperando passar a quarentena para continuar o trabalho. Tá certo. E até aproveitando essa fala sua, Guilherme, como que você faz, assim, porque você já trabalhou nas duas extremidades, né? Você já pegou times bem modestos e agora já está num time de Liga Nacional que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, né, do que outras equipes que você já trabalhou. E suas equipes sempre foram muito competitivas. Como é que passa na sua cabeça essa montagem de plantel nos dois extremos? Quando tu não tem tantos recursos financeiros, que aí você tem que ter planos de A a Z, né, para poder trazer para sua equipe, e quando tu já tem um pouquinho mais de condição. Uma Liga Nacional já é um atrativo muito grande para qualquer atleta. Então, você já tem um trunfo a mais para conseguir alguns atletas que se adequam ao seu modelo de jogo.
como é que você constrói isso nas duas extremidades? Porque é difícil as duas. Uma porque você não tem, outra porque você tem e você não pode errar. Então, como é que isso se constrói na sua cabeça? Tu sabe que um dos grandes investimentos que eu acho que eu fiz na minha carreira lá no início foi isso que eu te falei de conhecer o maior número de jogadores possível. Eu sou um cara que tenho Entendi. por costume assistir todos os jogos de todas as séries, de todos os estados. Então, óbvio, tu dá ênfase, eu procurava dar ênfase em assistir jogos para conhecer jogadores e para procurar jogadores, mais ou menos aonde eu sabia que o meu poder aquisitivo ia atingir. Então, quando eu treinava equipes um pouco mais modestas, menores, eu focava mais em assistir jogos de série prata, jogos de série bronze. Tu vai construindo uma rede de amigos muito interessante que te produzem, te trazem informações importantes, né? Porque hoje em dia, houve um tempo na minha carreira que eu não dava muita bola pro lado pessoal do jogador, né? A questão de postura, caráter. E com o passar do tempo eu fui vendo que existe muito jogador, tem muito jogador, tem muitos concorrentes para cada posição. Tu não precisa e não pode te ater só à parte técnica, porque tu vai conviver 10 meses com aquela pessoa, no mínimo. Entre 10 e 11 meses com aquela pessoa. Então tem que ser uma pessoa que tem um alinhamento de 10 parecido com o teu, um lado profissional parecido com o teu, encarar a profissão com a seriedade que tu encara, senão aquilo vai te chatear. E como tu convive mais com eles do que com a tua própria família, vai chegar um momento que a convivência vai ficar insuportável. Então, a rede de amigos é importante para te procurar essas informações extra-quadra, tu assistir muito jogo e saber focar, porque hoje no Brasil existem muitas séries. Paraná, se eu não me engano, tem 2 séries, né? Três. 3 séries. Rio Três. Grande do Sul, Bronze, 3 prata séries. e ouro. São Paulo, 2 ou 3? São Paulo tem a Liga Paulista e tem a Federação, né? Então Então, já tem mais algum. não focar mais ou menos aonde tu vai poder atingir em termos de salário o atleta, tu não consegue assistir tudo também. Então, para mim, no meu entendimento, não existe melhor situação para tu conhecer o atleta, para tu procurar atleta para montar o teu elenco, do que tu assistir o jogo inteiro, né? Até às vezes os empresários vêm com o famoso craque, aquele que só ele tem e que vai te ajudar e que quer te ajudar. Eu costumo dizer também, eu costumo brincar, né? Tu me conhece, eu sou um cara bem tranquilo assim na maneira de lidar e costumo falar. Nunca ninguém me ligou oferecendo o CIMI, né? Mas sempre tem um monte de craque que aparece todo ano e que eles oferecem. E a primeira coisa que eu peço é o 1 ou 2 jogos inteiro, né? Eu não me baseio muito por lances, né? Então, eu tive o privilégio mesmo de ter trabalhado em equipes com. Eu já montei equipes aí que gastavam no início 7, 8 mil reais por mês na folha. E hoje em dia trabalho com equipes que gastam bem mais, né? Aí, Sim. 10 vezes mais. Então, tipo, mas eu sempre tive o privilégio, tanto na ponta de baixo como na ponta de cima, de montar equipes boas, de montar equipes muito competitivas. Eu Competitivo. dificilmente trabalhei com um jogador ruim. Tipo, eu sempre tive o privilégio de escolher. Acho que, como investi muito em conhecer atleta, sempre mais acertei do que errei. Óbvio que tu não vai acertar 100% nas suas escolhas. Como eu te disse no início, como eu me preocupava só com a parte técnica, em alguns momentos errei na questão de caráter e na questão de comprometimento profissional, que é uma questão que eu cuido hoje em dia muito mais do que a parte técnica, muito mais. Eu me preocupo muito com isso, busco muita informação sobre isso. Tá? E com o passar do tempo, mesmo tendo ainda um poder aquisitivo médio, baixo, por ter feito bons trabalhos, minhas equipes tinham, graças a Deus, sempre chegavam nas semifinais ou nas finais das competições. Os atletas começaram a ter interesse de vir também, eu acho que isso é interessante, tu ter um trabalho consistente e ter uma linha de acesso com os atletas em que eles falam bem de ti também é interessante, que eles comprovam para os colegas de profissão que tu faz um bom trabalho, que vale a pena ir contigo, porque é o que eu falo, tu vencer a disputa, né, entre aspas, para contratar um atleta pagando o maior salário, é um mérito de organização do clube e tudo mais. Mas quando tu briga na mesma faixa salarial, todo mundo está oferecendo mais ou menos a mesma coisa, tu tem que ter um diferencial para o atleta vir por R$ 200 a menos trabalhar contigo, R$ 300 a menos trabalhar contigo. E isso só acontece se tu tiver um trabalho consistente, se principalmente tu for bem falado pelos atletas
e eles avalizarem para os colegas dele que vale a pena trabalhar contigo, que tu é um cara correto, que tu é um cara que não vai fazer coisas erradas, tu é um cara que vai fazer ele evoluir como atleta, né? Então, isso, com o passar do tempo, foi ficando mais fácil montar as equipes mesmo com valores um pouco mais baixos. E hoje em dia a gente tem uma vantagem muito grande na hora da disputa com equipes que não jogam a Liga Nacional, né? Então, essa disputa, ela fica um pouco mais fácil, porque é o grande sonho do atleta estar trabalhando na Liga Nacional e ele abre mão, muitas vezes, da parte financeira, dependendo da idade, para ter uma primeira oportunidade na Liga, né? Então, hoje em dia, com certeza, é um pouco mais tranquilo. Mesmo a Soeva não tendo, hoje em dia, uma folha salarial entre as 10 mais altas da Liga Nacional, um poder de barganha bem grande em virtude de estar disputando a Liga Nacional e poder abrir uma vitrine grande para jovens atletas, como abrimos no ano passado, né? Tem atletas que ano passado ganhavam aqui, não vou abrir valores, mas praticamente uma ajuda de custo hoje Sim, todas as principais equipes do país, porque tiveram a oportunidade de jogar e apostaram nisso, né? sim, excelente. Mandar um abraço aqui pro pessoal que tá entrando aqui, Guilherme. Tem bastante gente aqui, o Renan Franklin, o professor Henrique lá do esporte também. Esse Tem pessoal aqui de também o Pernambuco, Sandro, que esse entrou. pessoal de Pernambuco é complicado, cara. Tem que abrir o olho com eles. É kamikaze toda hora, né, Não, Guilherme? não. Aquilo lá eu já falei para eles. Aquilo lá, ó, não me vem com palestra de kamikaze. Não me vem dizer que dá certo aquilo ali. Eu acho engraçado que quando era contra o meu time, o Rafa nunca colocou o kamikaze. Nunca colocou o kamikaze. E dica de passagem, perdeu as duas. Perdeu as duas. Vou ter que fazer uma live com ele aqui para dar o direito de resposta para ele. Falar por que você não colocou kamikaze contra o Guilherme. Ô, Pergunta. Guilherme, vamos aproveitar aqui, ó. Vamos falar agora um pouquinho sobre os rondos, né? Você é um cara que utiliza muito os rondos e divulga bastante trabalho. Tem 2 e-books também, que depois você pode estar explanando um pouquinho aqui pro pessoal que às vezes não conhece ainda, para poder saber onde adquirir. Mas como que surgiu o rondo assim para você? Quando que você começou a olhar diferente pro rondo? Porque antigamente era o bobinho, né? Então sempre foi folclórico, o famoso bobinho e em atividades, seja em treinamentos. Mas quando que você passou a olhar diferente e quando que isso, dentro do seu modelo de jogo, teve grande relevância que tem hoje? Como que foi esse processo de construção utilizando os rondos? Lá bem no início da minha carreira, tipo, eu conhecia, porque eu sempre estudei muito futsal espanhol, né? E lá é uma tradição muito grande utilizar esse tipo de ferramenta. Mas no início, como eu não dominava, não tinha o conhecimento suficiente para entender o que pode ser feito para utilizar essa ferramenta dentro do teu modelo de jogo, eu não tinha, não via relativa importância em utilizá-la. Mas por falta de conhecimento meu, que eu acho até também que acontece bastante. O pessoal tem um preconceito quanto ao rondo porque acha que é um bobinho, né? Quando na realidade Sim. ele vai ser um bobinho se não souber manipular direito as variáveis que podem de construção da tarefa. Se souber manipular bem, ela é uma ferramenta de treino valiosa que treina diversos aspectos do jogo ao mesmo tempo, né? E que se tu souber linkar ela com o teu macro, né? Colocar elementos dentro dela que vão estar presentes no teu jogo de 4 contra 4, facilitam muito o trabalho das táticas individuais dos jogadores. Tu prepara o jogador para executar o teu tipo de jogo através dela. Então eu passei ali o primeiro, o segundo, talvez até o terceiro ano não utilizando, no meu ano de carreira, né? Até o terceiro, até Uhum. 2015 ele sem utilizar. A partir de 2015 eu comecei a utilizar, mas ainda não dominando bem, não linkando com o macro, mas já utilizava mais. E daí, na medida do que eu fui vendo que os jogadores melhoravam velocidade de passe, melhoravam a técnica do passe, melhoravam controle orientado, melhoravam, enfim, inúmeras coisas importantes para o jogo de aproximação, eu comecei a cada vez me aprofundar mais, cada vez gostar mais, cada vez procurar mais e cada vez entender melhor aonde ele podia me ajudar e quais são os defeitos dessa ferramenta, né? Então, a partir de 2015, metade de 2015, eu comecei a utilizar cada vez mais e hoje em dia ela é aí
60%, 70% da base do meu treinamento, pelo menos de táticas individuais dos meus atletas, tanto de defesa como de ataque, são essa ferramenta. Eu faço pelo menos, no mínimo, aí, das 10 sessões que a gente tem de treino na semana, no mínimo 4 ela está presente, ou como aquecimento, ou como uma primeira parte de uma atividade principal, né? E é nítido, tipo, quando tu chega numa equipe ou quando tu trabalha com atletas que não tem o costume de trabalhar com essa ferramenta, alguns processos que tu precisa entender também, né? Até muitos treinadores me relatam que às vezes é cultural, né? Tipo, tu chega numa equipe que não tem o costume de fazer, eles por entenderem que é uma brincadeira ou linkarem com o bobinho, Uhum. eles ficam muito mais no lúdico do que propriamente trabalhando o que é necessário. Só que se a gente dominar bem todas as variáveis que os rondos nos proporcionam, e são inúmeras, por isso que é uma tarefa tão é um tipo de atividade tão rico, porque ele tem muitas variáveis para tu controlar e para tu adaptar e para tu mexer, né? Desenhando tarefas diferentes, que eu acho que é muito interessante também, tu não repetir muito o mesmo tipo Sim. de treinamento pelo lado motivacional. Eu já fui de uma linha em que eu acreditava que sempre tu tinha que mudar. Eu já passei temporada de treino sem repetir nenhum treinamento. Depois, conversando aí com essas feras que a gente passou a conhecer, cabeça, o Neto, todo mundo sabe que ele é corno, mas ele é um cara legal, né? Então, tipo, é um cara muito inteligente. Então, tipo, a gente conversando, eles me colocaram e eu acabei sendo convencido por eles e entendi que, às vezes, quando tu monta uma tarefa, ou na maioria das vezes, e ela é nova, os atletas passam esse primeiro treino entendendo ela, né? Estão realizando a atividade, mas não conseguiram aproveitar ela de maneira completa. Então, se tu muda sempre, eles nunca vão tirar o máximo da atividade. Então, hoje em dia, eu repito, não faço um mês a mesma atividade, mas hoje em dia eu repito, a partir do momento que eu entendi isso e que eu acho que é correto, tu repetir. Mas o Rondo te permite isso, né? Tu pode fazer 50, 500 rondos diferentes com o mesmo objetivo, né? Eu estava Uhum. olhando esses dias, tu montou um rondo bem interessante sobre o passe meia canela, tu manipulou ali, Isso. tu fez um quadrado, então tu manipulou o tamanho. Tu colocou obstáculos, então já é mais uma variável de manipulação. Tu poderia ter colocado cores ali dentro, a mesma cor não passa para a mesma cor. É outra variável de Sim. manipulação. Tu poderia ter colocado bola na mão de alguém, é outra variável de manipulação. Então, por tu ter essa riqueza de detalhes, tu pode montar inúmeros de rondos diferentes, causa com que o atleta não caia na monotonia, ele nunca sabe o que vai acontecer no treino, que eu acho bem interessante. Eles não chegam lá nunca sabendo o que vai acontecer. Eu acho que quando o atleta começa a chegar lá e já saber o que vai acontecer, porque tu repete muito, já cai o nível motivacional. E se cair o nível motivacional do nosso trabalho, tu pode propor a atividade mais interessante do mundo que tu não vai atingir teus objetivos. Tu tem que estar com a carga de motivação sempre altíssima, né? E sempre lá nas alturas. Então, ali a partir de 2016, metade de 2015, eu comecei a entender mesmo qual era a real importância do Honda e comecei a utilizar muito, porque comecei a ver muito resultado na prática, comecei a ver muita evolução dos atletas a partir do momento que eu entendi como ela devia ser utilizada. Perfeito. E as normas de convivência, Guilherme, que é uma coisa também que toda vez que a gente vai no seu curso, você explana muito bem. E da onde surgiu? Foi uma coisa que você já trabalhou com algum treinador na época que você jogava? Ou você foi começando a observar, deu o famoso insight, falou, opa, se eu for por esse caminho, eu vou facilitar um pouco para o meu atleta. Porque hoje é mais fácil para todos os treinadores que estão começando, devido ao número de informações que nós temos, é mais fácil hoje você já ter essa informação, mas antigamente não era. Quando que você passou a utilizar isso no seu modelo? Sabe que eu fui um privilegiado na minha formação, na minha graduação, né? Porque eu me graduei pela Ubra Canoas, na época que o PC era o treinador, né? Então, Ah, naquela equipe lendária da Ubra, né? Que ganhou vários títulos e tinha atletas de excelente nível. E o melhor treinador do mundo, né? Era o treinador uhum, daquela época, sempre o cara à frente da época dele, né? Então, muita coisa sim. eu aprendi ali. Depois, eu peguei só treinador bom na Ubra Canoas. Tipo, então, quando o PC saiu, quem assumiu foi o Paulinho Cardoso, né? Então, é outra aula, né? Outro cara que tem um nível de conhecimento altíssimo, né? E na última depois foi o saudoso Miltinho,
né, que infelizmente faleceu no ano passado. Então, é uma aula de defesa excepcional, já um cara mais motivador, né, um cara já de uma linha diferente. E por último foi o Rogério Mancini, que agora, se eu não me engano, é treinador de futebol de campo. O Rogério Mancini também é um excelente treinador, fez a transição para o campo. Se eu não me engano, ele é treinador do Vila Nova de Goiás, se eu não me engano. Ou trabalhou ali. Então, eu tive uma escola muito forte nessa condição, né? Então, o PC eu comecei a conhecer os joguinhos com PC, né? E terminei de conhecer com o Paulinho Cardoso, que sempre trabalharam dessa maneira, né? Então, as Entendi. regras de convivência, na realidade, foi muito engraçado. Eu sempre trabalhei dessa maneira, mas não tinha nunca nomeado, nunca tinha nomeado nem organizado para dar uma palestra para pessoas, né? Então, eu sempre tinha essa linha de trabalho, mas nunca tinha organizado em forma de palestra, porque nunca tinham me pedido para dar uma palestra, né? Aí eu acabei conhecendo o Cabeça, a gente teve uma afinidade, porque a gente tem um alinhamento de ideias muito parecido, e na realidade me chamou muito a atenção crianças de 8, 9 anos do Flamengo jogando de uma maneira muito parecida com a minha equipe jogava naquela época. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi que eu já achava difícil tu conseguir fazer a equipe de adultos jogar daquela maneira, com criança seria muito Sim. mais difícil. Quando na realidade é bem diferente. Com a criança, às vezes, é até mais fácil, né? Então, porque tem mais facilidade no ensino-aprendizagem, porque é mais aberta a ensinar. O adulto, muitas vezes, tem que convencer, né? O adulto, às vezes, tem que acreditar, tu tem que fazer eles acreditar que tudo dá certo. A criança, se tu falar, já sai acreditando. Então, tem algumas facilidades. E a gente se conheceu assim. E ele me convidou para dar palestra lá no primeiro estágio, que tu estava lá também, né? E aí que eu parei para começar a montar e estruturar a palestra de ataque, porque todo mundo, o que chamava atenção no meu trabalho era o ataque, né? Então, eu fui eu fui estruturando e te confesso, até falei pro Cabeça, logo depois que eu estruturei a palestra, que eu montei ela, que eu montei as regras de convivência, que ficou daquela maneira que quem já assistiu pôde ver, que eu acho uma maneira bem didática de mostrando como é o meu trabalho passo a Uhum. passo. Os meus processos não mudaram, mas eles se refinaram muito. Eu como organizei o meu Que processo de legal. aprendizagem dentro de uma palestra, eu também eu fui da prática para a teoria, e depois que eu montei a teoria, eu consegui refinar a prática a partir daquilo ali, porque eu comecei, quando eu coloquei nos slides, eu comecei a perceber, pô, mas isso aqui está fora de ordem, isso aqui pode ser assim, pode ser... Então foi bem interessante essa, essa vivência que eu tive de um negócio estritamente feito na prática, foi muito insight, posso te falar com certeza que foi muito Legal. insight, foi muito percepção de jogo, de ver que são coisas que acontecem corriqueiramente no jogo e que tu pode dar um auxílio à percepção do jogador mostrando para eles antes. E daí eu fui criando aquilo, mas eu nunca tive uma regrinha da 1 a 15. E quando eu fui convidado pelo Cabeça, que eu tive que organizar a palestra, eu comecei a colocar as regras de convivência em ordem pedagógica, em ordem didática, né? Então eu comecei a Que perceber legal. que muitas vezes eu ensinava uma ferramenta antes da outra, ou mostrava uma ferramenta antes da outra, e acabou refinando o meu processo prático. Mas a pergunta foi quando que eu criei isso, como eu criei. Eu vou te falar que eu não sei quando foi, e foi muito de ir percebendo as coisas e vendo que dava certo e ir montando passo a passo durante os anos esse processo que hoje em dia eu tenho ele muito bem dominado, muito bem detalhado, mas não foi da noite para o dia, não. Foi cada ano tu vê uma ferramenta diferente. Eu sou muito, muito, muito a favor, e eu acho uma grande babaquice tu olhar coisas interessantes de outros treinadores não utilizar. Tem treinador que é assim, que sabe que dá certo, não utiliza porque foi o fulano que fez. Existem até equipes que proíbem coisas feitas em equipes rivais de serem utilizadas, né? Por ética, não vou estar falando qual, mas acho que a maioria das Sim. pessoas sabem o que acontece, sabendo que aquilo ali funciona, sabendo que aquilo ali é uma manobra de ataque interessante. Então, eu faço a pisadinha do alemão lá do Campo Mourão, que eu acho interessante, eu uso a de César do Corinthians, enfim, eu faço ultrapassagem dupla que nem treinadores que jogam com pivô fazem. Então, tudo que eu vou achando interessante, eu vou colocando dentro do jogo. Mas eu acho que o grande mérito, ou a minha grande sacada foi desde o início não ter essa coisa de não usar coisas dos outros treinadores e principalmente não obrigar os atletas a fazer aquilo. Né? Que nem eu te falei, eu uso a Corinthians, Entendi. mas não é obrigado a fazer.
Porque no momento em que eu obrigo, o meu ataque perde tempo. Se o meu ataque perde tempo, está muito mais próximo de perder a bola do que de produzir algo. Então, se aparecer a possibilidade de fazer, eles vão fazer, porque eu mostrei para eles quais são algumas das possibilidades da de César. Agora, eles não vão ficar forçando no momento. E eu vejo que o treinador, essa outra linha de treinadores que tem, vamos dizer assim, uns ciúmes das suas coisas e não utilizam coisas de outros treinadores, eles forçam a fazer só aquilo ali. Só aquilo ali. Acaba se tornando uma equipe previsível, no meu ponto de vista. Né? Então, acho que foi um processo de montagem bem interessante ao longo dos anos, em que eu aproveitei muita coisa de outros treinadores, muita coisa mesmo, e eu falo no treinamento, não fui eu que inventei. E se tu for prestar atenção nas normas de convivência, ali não existe nenhuma novidade, nada eu criei, eu apenas acho que organizei elas de uma maneira que os atletas praticam tanto aquilo ali que eles conseguem a solução muito rápido. Eles acham as soluções utilizando aquelas ferramentas muito rápido pelo processo de ensino-aprendizagem que foi feito de uma maneira degrau a degrau, uma maneira em que eles entendem qual é o momento de fazer, uma maneira em que, como hoje em dia eu pego atletas muito rodados, eles já viram aquilo em outro momento, com outro treinador, então eles já têm o costume, já têm essa bagagem anterior para utilizar dentro do nosso jogo de ataque. Excelente. Aproveitando até essa sua fala, hoje, assim, com a experiência que você tem, você acha que um dos seus grandes trunfos é você conseguir adequar certinho essa parte pedagógica, né, de estruturar as normas de convivência com o Rondo? Foi uma dupla que, para o seu trabalho, quando que você conseguiu encaixar certinho, como se diz, a dupla perfeita para que o trabalho ele possa ocorrer? Lógico que tem outros elementos importantes também, que a gente não é só isso. Mas esses como se fosse o super trunfo que você falou, poxa, agora eu consegui encaixar essas duas ferramentas e tá me dando um retorno muito legal. Acredito que sim, porque quando tu propõe jogo de aproximação, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem a infelicidade de jogar em quadras menores, né? A gente joga em quadras de 30 metros, às vezes 32, e eu não deixo de jogar porque a quadra é menor. Entendi. Óbvio que hoje em dia tem algumas coisas interessantes, assim. Quando tu tem uma equipe que é acostumada a jogar no espaço maior e a treinar e a trabalhar todos os dias no espaço maior, é mais difícil tu ir para o espaço menor do que tu ir do menor para o maior, pelo menos do meu ponto de vista, né? E hoje em dia, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos a equipe a ser batida no campeonato que a gente joga, que é o da federação. Então, muitas vezes, é que às vezes a pessoa escuta tu falando que tu quer sempre jogar com a bola, que tu não deixa de jogar a aproximação mesmo na quadra menor, e daí vai olhar um jogo que tá apertado e tu começa também a usar o goleiro um pouco mais adiantado, Sim. a jogar jogo de pivô para botar o jogo um pouco mais pro lado da força, porque a gente vive de resultado também. Então, eu só digo sempre assim, o meu plano inicial não é esse, mas a minha equipe também sabe jogar de uma maneira um pouco mais segura, um pouco mais objetiva, se for necessário, para vencer o jogo. Né? Então, quem nos contrata não quer saber se a gente está jogando 4 linhas, se foi bonito ou se foi feio. Ele quer ganhar o jogo. E vai ser sempre assim. Nós somos contratados para vencer jogos. Então, a gente, no processo inicial, como tu pega muito mais atletas acostumados a jogar só jogo de segurança, a não arriscar, a não usar a bola como atração. Isso é uma coisa que eu bati muito, muito em cima, principalmente no início de processo aqui desse ano de 2019, 2020, na Soeva. Bati muito nessa tecla na pré-temporada que a gente tem que usar a bola como atração para a primeira linha do adversário e para isso a bola precisa ser colocada em risco dentro de uma responsabilidade, dentro de um entendimento coletivo, mas a bola precisa ficar em risco para a primeira linha adversária achar que pode roubar ela e daí assim a gente gerar uma tabela, uma bola no espaço. Como tu pega muitos atletas que foram, no meu ponto de vista, mal educados, foram mal ensinados a que correr risco não pode fazer tabela de meio, não adianta entrar no meio de costas que tu vai perder a bola ali. Então eles foram sendo cada vez mais tolhidos, cada vez mais no meu ponto de vista, ao invés de serem trabalhados e melhorar tecnicamente, cada vez eles foram se tornando mais simples. E eu falo direto para eles, se eu tivesse a qualidade que vocês têm, porque eu não trabalho com patadura, eu trabalho com um cara que gosta da bola, sempre. Então, se eu tivesse a qualidade que vocês têm, um treinador me proibisse de jogar no meio, de fazer tabela, ou de se arriscar, eu ia achar que o treinador está me tirando para ruim, ou que eu não sou um cara de qualidade. Vocês são bons, vocês sabem fazer isso. Se não soubessem fazer isso, eu não estava exigindo. Mas isso é um processo em que é difícil de tirar a cabeça dos atletas. E o rondo, ele facilita muito, porque como tu troca muito passe em espaço curto,
muito passe de primeira. O jogador brasileiro não tem o costume de passar de primeira, e o passe de primeira é indefensável. E eu não estou dizendo para forçar um passe de primeira, eu estou dizendo para não perder a chance de dar o passe de primeira. E o Rondo, os caras passam praticamente só de primeira para a primeira linha não chegar, para a primeira linha não, desculpa, para os defensores não terem tempo de chegar, eles usam muito passe de primeira. E aquilo vai ficando no subconsciente, tu vai municiando eles cada vez mais, tu vai fazendo com que eles ganhem cada vez mais coragem para passar em espaços curtos. Tu começa a ver quando tu faz rondos com apoio dentro da figura, que aquele jogador ali, na realidade, está sendo treinado na principal função do meu jogo de ataque, que é o apoio. Ele vai receber bola em espaços curtíssimos, de costas, sendo abordado por 2 jogadores, por 3 jogadores, e vai ter que tirar a bola dali de dentro. Então, ele tem muitas afinidades com o tipo de jogo que eu gosto de praticar. Eu entendo que o jogo de ataque, principalmente na Liga Nacional, onde a grande maioria das equipes propõe uma defesa alta, tu precisa, para tirar o jogo só da força, senão vai ganhar o mais forte sempre. Vai ganhar o mais forte fisicamente sempre. Para tu tirar esse efeito força, porque tu vai pegar equipes com características de força maior do que a tua, tu precisa usar a bola como atrativo para a defesa. E não existe maneira de usar a bola como atrativo sem correr riscos. Tu precisa correr riscos. Os caras têm que achar que vão poder roubar. Então a gente vai municiando os atletas cada vez mais com essas informações. Eles vão praticando o rondo e vão acelerando muito o tempo do 2 toques, porque existem 2 toques e 2 toques. Existem 2 toques que demoram segundos entre o controle e o passe, e existem 2 toques que são muito velozes. E quanto mais tu pratica rondo, mais veloz é o 2 toques. Ele sai quase numa velocidade de um passe de primeira. Eles se acostumam a passar mais de primeira. Eles se acostumam a jogar em espaços curtíssimos. Eles vão se acostumando a arriscar. Então, eu acho sim que é uma dupla bem interessante. É uma dupla que entra em convergência, né? Tipo, elas se entendem muito bem, porque tu municia o atleta de táticas individuais que eles vão utilizar na hora do teu jogo. Eles vão utilizar muito aquilo ali e eles vão se sentir bem para fazer aquilo ali. Pô, professor, como eu estou passando mais de primeira? Porque aqui a gente conta também os passes de primeira no scout, então a gente dá uma riqueza de informações muito grande para eles irem avaliando o desempenho deles e a evolução deles. Então eles começam a perceber que o jogo deles mudou, que a velocidade do jogo deles mudou. Todo mundo gosta de jogar com a bola. Então é um modelo de jogo que os atletas, quando perdem o medo, quando eles começam a acreditar naquilo ali, quando eles começam a produzir, quando aquilo ali começa a produzir efeito no jogo do final de semana, quando se faz gol assim, eles vão gostando cada vez mais, porque eles querem ter a bola o tempo todo, né? Tem atletas que chamam até de jogo gostoso, né? Tipo, principalmente os atletas que jogaram fora, né? Ah, é o jogo gostoso, é o jogo gostoso do PC. Então, tipo, é tu ter a bola, é tu fazer eles entender, por exemplo, dar uma mostradinha rápida aqui. Tipo, a gente joga apoiado sempre, né? A gente joga apoiado sempre. Existem equipes que proíbem. A bola tá aqui. Tá dando pra pegar aí, né? Bota aqui. Existem equipes que proíbem essa entrada do apoio aqui. Ou se ele entra, Caramba. ele entra só para, ele não entra para pegar na bola, ele entra só para prender a primeira linha de defesa do adversário, para fazer com que esse cara tenha que entrar um pouquinho para defender ele, para liberar esse cara aqui, para ficar jogando só assim, só corredor de segurança e só a bolinha de segurança, só passezinho fácil. Tem equipes que proíbem que esse cara pegue na bola, muitas. 85% dos treinadores do Brasil proíbem que esse cara pegue na bola. Ele entra ali, corre 20 metros, 25 metros só para ser uma isca para a primeira linha. Eu acho improdutivo. Tem equipes que deixam esse cara pegar na bola, mas se ele tá com a perna pro lado ruim, ele não pode pegar na bola. Então, por exemplo, se eu sou canhoto, eu tô com o lado da minha perna dominante boa para uma tabela aqui. Se eu sou destro, eu não posso pegar na bola, nem devo entrar aqui para me proteger, para jogar jogo de segurança. Eu já penso diferente. Todo mundo tem que entrar aqui, não importa a perna. E esse cara tem que ser inteligente o suficiente para saber qual é a lateralidade desse. Se esse jogador que entra é destro e eu jogo a bola ali, eu não posso correr para frente porque nunca um destro vai fazer uma tabela comigo. Eu tenho que correr de volante para receber uma bola de preferência de primeira de volta, para esse cara que já ganhar a quadra já pegar no caminho. Então são maneiras diferentes de ver o jogo, né? As duas dão certo. As duas dão certo. Só que eu acredito em coisas diferentes. Eu acredito na globalidade, na totalidade do jogador. Não limito a lateralidade do jogador nunca. E acho que tem muito atleta que poderia render muito mais se não jogasse só no seu cantinho, só no seu lado dominante. Excelente. Mandar um abraço aqui, ó. O Rodrigo ele entrou, o professor Maguila aí do Rio Grande do Sul também, o professor Dedé. Tem bastante gente acompanhando a live aqui, Guilherme.
E o professor Rafael, ele faz a pergunta para você assim, antes a gente seguir aqui com algumas outras perguntas também. O professor Rafael ele quer saber de você o seguinte: você tem costume de incluir os goleiros nos rondos para já começar a trabalhar com os pés? Muito, sempre, sempre. Sempre que eu trabalho da seguinte maneira, eu tenho ali 7 ou 8 modelos de aquecimento diferente. Porque eu acredito que a parte do aquecimento, a primeira parte, aliás, a segunda parte do treinamento, que a primeira sempre é com o preparador físico, ali ele faz um preventivo, dependendo da semana ele dá um estímulo de força, independente. Ele tem ali os 15 minutos que ele vai preparar os atletas para mim, né? Então, nesse momento, esses 15 minutos iniciais, é com preparador físico e os goleiros com preparador de goleiros. No dia que o meu aquecimento é rondo, que não é todos os dias também, porque eu tenho ali 7 ou 8 maneiras diferentes de fazer aquecimento, eu faço futebol adaptado. Hoje em dia a Suava tem um negócio bem interessante que eles gostam bastante, que eu acho que eu acredito que desenvolva também a parte técnica bastante, que é aquele fute-mesa, né? Então, às vezes eu dou Sim. no fute-mesa, eles gostam pra caramba daquilo ali. Às vezes é o rachão, às vezes é um jogo das meias, que eu gosto também uma meia de cor diferente em cada perna, daí tu vai variando as regras. Então, enfim, tem ali o aquecimento das bolas diferentes, então tem 7 ou 8 aquecimentos diferentes. No dia que é rondo, os goleiros sempre participam junto com o grupo. Porque não existe melhor maneira de fazer os goleiros se acostumar a passar sob pressão e a ter segurança no jogo com os pés do que o rondo. Eles vão ser pressionados o tempo todo, eles jogam em todas as funções do rondo, eles defendem também no rondo, eles jogam de apoio no rondo, eles jogam, enfim, quando é conservação, eles jogam dentro do jogo. Então, sempre, sempre, sempre que for o rondo, os goleiros vão estar participando com os pés. E aproveitando a sua fala anterior, Guilherme, como que você enxerga assim, ó, você trabalha com seus atletas o quesito postura corporal, que são as táticas individuais, angulação, como que você faz? Você faz através de foto e imagem, você faz através de vídeos? Como que é esse processo assim para poder demonstrar para o atleta esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente acaba deixando passar despercebidos que facilitam demais, né? Talvez se todos os treinadores conhecer essas situações, essa entrada de e-mail ela passa a ter uma porcentagem maior de aceitação do que ela se encontra hoje. Como é que você faz esse trabalho, Guilherme? Cara, assim, sabe que a gente vai elevando o nível de investimento, a gente vai elevando o nível dos atletas que a gente trabalha junto. Então, tem duas coisas nessa questão da postura corporal, ela é importantíssima. Eu só acho e tenho certeza que a fase de ser feito isso não é mais agora. Agora, nas equipes Certo. que eu trabalhava, como tinha um investimento menor, eu era obrigado a fazer isso, porque o investimento menor acarreta num conteúdo tático dentro do jogo prévio, o jogador chega para trabalhar contigo menor, e num conhecimento corporal menor, porque teve a oportunidade de trabalhar teoricamente com treinadores menores, em equipes menores, com menos conhecimento e que não se preocupam com isso, né? Então, já fiz muito. Hoje em dia ainda faço pontual com alguns atletas mais novos. Eu te garanto que, tipo, posso te garantir assim que 5% dos atletas agora, aqui nessa fase da Sueva, chegam com alguns vícios errados, mas é muito mais pro lado da falta de coragem do que não saber fazer, sabe? Então, Entendi. que nem o controle orientado, eu acho muito interessante. Eu não exijo que controle orientado, para quem não sabe, controle orientado, ao invés de dominar com a sola do pé, dominar com uma chapa, já colocando a bola em jogo, né? Então, o controle orientado, eu acredito nele. Eu acho que ele é válido em muitas situações. Só que ele é válido, no meu entendimento, em cima da linha lateral, não no meio da zona. No meio da zona, eu preciso de um controle com a sola para ter a bola mais próxima de mim. Isso eu entendo dessa maneira. Então eu chego para o atleta num momento que ele poderia já dominar de chapa, colocando a bola para frente e ganhar uma vantagem numérica, entrar em transição, e apresento para ele isso. Mas não faço um treinamento para. Ah, hoje só pode domínio com o lado do pé. Hoje só. Porque eu acredito que quando tu chega nessa fase adulta, tu fala, tu mostra e tu tem que deixar se eles sentem a vontade para utilizar ou não. Toda vez que tu obriga um atleta adulto a fazer, tu corre o risco e na maioria das vezes, na minha opinião, tu, ao invés de melhorar, tu piora eles. Que daí eles começam a ser forçados a fazer uma coisa que eles não acreditam e daí, ao invés de ganhar tempo, eles perdem tempo. Porque toda a orientação do corpo, maneira de dominar a bola, maneira de passar a bola, aonde eu utilizo um toque, onde eu utilizo 2 toques, tudo isso é voltado para acelerar o jogo, para acelerar a tomada de decisão, para tornar o jogo mais veloz. E se tu passa uma informação para um atleta, vamos usar o exemplo aqui, que eu tenho 2 atletas acima dos 40 anos, Boni e Valdim.
Tu acha que eu preciso mostrar orientação corporal para esses dois caras? Mesmo que em alguns momentos, no meu entendimento, seria mais eficiente fazer de outra maneira. Mas com 41 anos, eles vão deixar de fazer da maneira como eles fizeram a vida Hum, toda e deu certo, para fazer de uma maneira um pouco mais adequada. perfeito. Então, a gente tem que fazer, mas tem que ter esse feeling, né? De entender quando vai ajudar e quando não vai ajudar. E quando tu precisa impor alguma coisa e quando tu tem que mostrar e deixar de decidir se deve usar ou não. Eu sou muito de mostrar e deixar a escolha para eles. Se vai ser efetivo no jogo ou não. Óbvio que tem coisas que eu sou um pouco mais chato, um pouco mais incisivo, porque eu vejo que a maneira como eles estão acostumados a fazer tá nos fazendo perder tempo, ou tá nos fazendo não praticar o jogo da maneira como eu acredito que fosse o mais correto. E tem outras coisas que eu deixo total na escolha deles, porque eu aprendi muito cedo, e acho que tu concorda comigo, no nosso esporte tem muitas maneiras de chegar no mesmo resultado. Muitas Sim. maneiras. Muitas maneiras. E as minhas não são as mais certas do mundo, eles quase todos os dias. Fazer uma pergunta aqui para você, Guilherme, do professor Felipe. Ele pergunta assim para você: você acha que esse apoio funciona com as categorias de base sub-12, sub-14, sendo que o passe nessa idade não é perfeito? Aí coloca entre parênteses, tem bastante erro. O que que você imagina nessa Eu faixa de idade? tenho certeza absoluta. As equipes do Sá, com 9 anos, jogam assim. As equipes do Cabeça, com 9 anos, jogam assim. Eu não vou lembrar do nome de todos as pessoas Uhum. que eu tipo, me comunico e tenho o privilégio de conhecer para trocar informações, principalmente no estádio do Cabeça lá. Tem muitos treinadores na base de vários locais do país que fazem crianças de até menos idade praticar isso. Óbvio, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que a qualidade dos atletas não influencia. Claro que influencia. Se tu tiver um nível de escolinha em que tu não pode selecionar os atletas, né? Em que tu tem que, desde o gordinho lá de óculos até o gurizinho que é um pouquinho mais qualificado, colocar todo mundo para jogar, é um pouco mais complicado. Com certeza é um pouco mais complicado. Agora, em equipes de competição, que em via de regra tu pode escolher os atletas que contigo trabalham, em qualquer idade, se tu fizer o trabalho bem feito e principalmente municiar eles de táticas individuais, tu vai fazer com que eles consigam praticar. Porque se o passe não é tão não é tão qualificado nessas idades, que eu já acho uma idade bem alta para ainda não ter um passe qualificado, 12, 14 anos é uma idade já bem alta. Os jogadores já estão no processo final de formação. É porque tem alguma falha no nosso plano de treinamento que não está dando uma incidência boa para eles se sentirem confortáveis de passar a bola ali. Então eu preciso usar mais ronda, eu preciso usar outras estratégias, mini jogos com regras que eu uso muito isso aqui na pré-temporada, em que estão vindo atletas que não estão acostumados a trabalhar com apoio de costas. Eu uso muito isso aqui. Já que eles não querem entrar aqui nessa zona aqui de armação, eu faço um quadrado assim e só pode atacar ou ganha 3 ataques se a bola passar por aqui. E daí, num primeiro momento, eu deixo livre aqui, num segundo momento, eu boto 2 toques aqui, e num terceiro momento, eu obrigo a jogar de primeira aqui. Então, existem várias maneiras de tu fazer. Daí, os caras, nas primeiras vezes, vão errar, eles não têm o costume, eles têm receio, eles passam devagar. Como esse jogador aqui aprendeu que é perigoso passar a bola aqui, no início, mesmo tu usando regra que é obrigado a passar por ali, ele demora muito, ele pensa muito para passar ali, porque ele tem medo de passar a bola. Só que ele vai errar tantas vezes aqui e vai começar a acertar, que quando começar a temporada ele vai fazer o natural. Muitas vezes a bola vai vir assim, e ele vai passar de primeira aqui sem olhar, e já vai correr para frente. Porque ele obrigou, ele errou muito aqui para poder acertar. Então eu levo mais pro lado que a gente tem que ajustar alguma coisa no trabalho para crianças dessa idade conseguirem passar a bola ali, do que elas não tenham capacidade de passar. Eu tenho uma grande certeza nessa questão que eu estou falando. A gente tem sempre que olhar, quando alguma coisa não está saindo como a gente quer, a gente tem que sempre olhar para o nosso trabalho. Ficar colocando a desculpa que os meus atletas não são desse nível, então a gente nunca vai fazer nada. E repito, a qualidade dos atletas ela está intimamente ligada com a tua qualidade do jogo. Isso nunca vai ser separado. Agora, tu tem maneiras e é dever do treinador conseguir fazer com que os seus atletas se aproximem do que quer ser feito, pelo menos da ideia inicial. Excelente.
O professor Rafael, ele pergunta para você, Guilherme, se o que você acha dos rondos na iniciação de 5 a 7 anos. Você acha que ajuda no desenvolvimento ou que ainda é cedo? Essa é uma pergunta muito inteligente mesmo. Até foi uma discussão minha no Neto do Cabeça, né? A gente tem que entender uma coisa muito interessante que eu acho que poucas pessoas se despertaram a entender ou prestaram atenção nisso. A gente fala em base, né? A base compreende uma idade baby foot com 5 anos até o sub-20. São 15 anos de formação. Não é possível que em 15 anos de formação as minhas prioridades de ensino sejam as mesmas, sempre. Tem que ser diferente do 5 ao 20, as prioridades vão mudando. E daí a gente tem que entender que o rondo, no meu ponto de vista, dos 5 aos 9 anos, ele pode ser feito, mas ele não pode ser o plano principal, porque como é que eu vou ensinar para uma criança que não tem o domínio da bola a ela passar a bola? O que, que vem antes? O domínio e a condução, o manejo do objeto do jogo ou o passe? Como é que eu vou ter um bom passe se eu não sei controlar a bola? Então, Perfeito. a condução, o domínio, o controle vem antes do passe. Dos 5 aos 7, 8 anos, eu usaria outra estratégia. Eu primeiro faria jogos que forcem muito um contra um, que a criança fique com a bola, que seja fominha mesmo, para aprender a controlar a bola. Fica uma coisa. Às vezes a gente sai olhando. Eu tenho o costume de olhar bastante aula de escolinhas, agora aqui em Venâncio Aires, não só da Soeva, mas de outros professores dando aula para crianças, porque me preocupo bastante com essa parte da formação das crianças. E eu vejo muito, acho que todo mundo já viu isso. Tem o Fominha, né? O aluno Sim. Fominha, que por ser escolinha, ele é muito acima dos outros, ele não quer passar para o outro, porque ele vai passar para o outro vai perder a bola, ele faz sozinho. E daí fica o professor gritando lá, passa a bola, passa a bola. Ou então limita esse cara que é melhor num contra um e que tem um manejo da bola muito melhor do que os outros a jogar de 2 toques. Aí, os outros vão continuar sem controlar a bola porque eles não têm, eles não estão sendo trabalhados, estimulados a ter o controle da bola. Eles vão jogar, eles vão chutar a bola de qualquer maneira, tentar passar com outro colega, sair correndo com a bola. E o menino que já tem um controle de bola e uma condução acima dos outros, para de ser estimulado, então tu não atinge nenhum nem o outro. Simplesmente porque eu acredito que muitos não entendem que iniciação é uma coisa, dos 5 aos 11, 10 anos. Base é dos 10 para cima. Aí as prioridades mudam. Aí eu tenho que colocar alguma coisa tática. Aí eu tenho que começar a trabalhar o passe, velocidade de passe, passe de primeira, jogo de 1 toque, jogo de 2 toques. Mas porque dos 7 aos 9, eles foram estimulados a controlar a bola, a driblar, né? Por que não se dribla? Porque a gente não entende qual é o momento em que a criança tem que ser estimulada a driblar. E daí a gente forma muitos passadores, muitos intelectuais do jogo e pouco cara de um contra um hoje em dia. Praticamente não acontece mais. Verdade. Né? Então a gente tem que entender isso. No momento em que todo mundo entender que base, por ser 15 anos de formação de um atleta, não é a mesma coisa dos 5 aos 20, e que as prioridades se invertem, que eu não deixo de fazer ronda dos 7 aos 9, mas não é a minha prioridade, e que eu não deixo de trocar jogo de passe, que eu não deixo de fazer jogo de condução e de um contra um dos 15 aos 20, mas não é mais a minha prioridade, a gente pode começar a formar melhores atletas. Excelente. Professor Alan, que trabalha lá no Fluminense, ele pergunta para você assim, Guilherme. Ele Ele, assim é como você, ele é um adepto do rondo. Por vezes ele foi questionado se isso não deixaria a equipe dele mais estática. O que você pensa disso, Guilherme? uma pergunta muito inteligente. Um abraço, professor Alan. A gente toca bastante informação. É um cara que eu vi o carinho. Eu trabalhei com 2 atletas que passaram por ele agora esse ano aqui na Soeva. 2 meninos que o Brasil vai escutar falar, que é o Igor Carioca e o Gil, né? Um tá no Atlântico, o outro é o camisa 10 do Jack Corona. 2 jogadores acima da média. E eu pude ver pelo carinho que eles têm pelo professor Alan que o professor Alan é um excelente profissional. Tive o prazer de conhecer agora no Rio, no seu último estágio, né? Cara, depende da maneira como tu trabalha o Rondo, né? O Cabeça é um crítico. O Cabeça acho que nasceu para criticar, né? Eu nunca vi ele concordar com nada. Ele gosta de discordar. Então o Cabeça fala que tem um fundo de verdade. Fala que ele acredita que por o Rondo não ter baliza, muitas vezes não ter a baliza, ser um jogo
praticamente de conservação da posse, sem objetivo de vertical, sem objetivo de vertical de ir para o gol, né? Ele acredita que se tu faz muito, se tu realiza muito essa prática, os jogadores perdem o tesão ou a vontade de fazer gol e tem mais prazer em ter a posse e botar o time adversário na roda do que ser objetivo e vertical. E, cara, eu conversei com muita gente, eu tive o prazer ali em Brasília, eu não sei se tu foi ou não no congresso do Sérgio Adriano no passado, em Brasília, que eu falei. Acabei não conseguindo ir. É um congresso bem interessante também, nível altíssimo. Eu fui convidado lá para falar sobre rondos e tive o prazer de conhecer o Bruno Travassos lá, que hoje em dia é o principal pesquisador na área de futsal no mundo, dentro do mundo. E ele acredita muito nos rondos para trabalho de tomada de decisão. E eu falei para ele o que ele achava, né? Sobre muitos rondos sem baliza, vicia o time em posse e fere a lógica do jogo. Que nem o Denis escreveu ali, que é bem o que o Cabeça fala, que daí o time não progride no terreno por estar viciado em rondo, ele fica estático na mesma posição da quadra. E ele foi veemente contra. Ele falou a mesma coisa que eu sempre falei. Depende da maneira como tu guia os rondos e como tu desenha a tarefa. Se tu desenhar tarefas de rondos e que tem o momento da posse, mas que também tem o momento do passe vertical, eles não vão ficar viciados em posse de maneira alguma. Então, eu levo muito mais para o lado, isso eu posso falar porque no momento em que a gente tem as nossas discussões, eu falo para ele também, isso vai muito mais pelo lado, no meu entendimento, de tu não conhecer todas as variáveis da tarefa e a partir daí não confiar na ferramenta, do que a ferramenta viciar. Se a tarefa for mal desenhada, os atletas vão ficar com o vício que tu desenhou na tarefa, tanto para o bem como para o mal. Então, se tu fizer só posse, eles não vão evoluir. Se tu desenhar os rondos de zonas, em que eles têm que trocar de zona, enfim, usar estratégias que façam com que eles progridam e tenham uma mentalidade vertical, eles vão o rondo vai ser só um facilitador. Eu nunca tive problema nas minhas equipes com isso. Talvez elas, por fazer tão bem o jogo de aproximação, perderam um ou outro momento de ser vertical. E aí que o cabeça batia, já podia ter ido para frente, já podia ter ido para frente, já podia ter ido para frente. Mas eu não vejo como um erro. Eu acho que as minhas equipes chegam um momento que tem tanto o controle do espaço do adversário. Vocês já tiveram a oportunidade de olhar algumas equipes minhas que trocaram aí 50, 70 passes no mesmo lance, em que eles esperam um momento mais claro. Eles não é qualquer bola que eles metem para frente, porque eles não precisam. Eles sabem que o modelo de jogo vai apresentar outro momento. E tem algumas pessoas que acreditam que quando tu perde esse momento, mesmo que seja um momento relativamente arriscado de meter a bola para frente, está muito mais próximo de perder a bola na frente da tua meta do que de fazer o gol no adversário. São maneiras de pensar o jogo diferente apenas. Excelente. Guilherme, falta 2 minutos e meio. Eu vou te agradecer aqui, vou te fazer uma pergunta e depois você pode encerrar. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria que você, antes de fazer as considerações finais, explicasse mais ou menos como que é uma sessão de treino sua. Se você trabalha aspectos, além do aquecimento que você já explicou, você trabalha aspectos individuais, grupais, coletivo, trabalha 2 atividades, uma atividade por treino, ou depende. Beleza? Muito obrigado, viu, Guilherme? Beleza. Antes eu vou falar o Rafael lá, o rei do kamikaze, que não dá certo. Chegou. Contra o meu time ele não usou e perdeu as 2. Falou do meu cabelo. Eu tô em quarentena, velho. Como é que eu vou cortar o cabelo se eu tô em quarentena? Quem tá com o cabelo cortado tá rompendo as regras aí de convivência social. Cara, assim, ó. Eu fui brincar, esqueci da pergunta. Qual era a pergunta mesmo? Uma sessão de treino sua, como é que você trabalha indo após o aquecimento? Sempre assim, ó. Na pré-temporada, como a gente está em processo de mostrar para os atletas o nosso modelo de jogo, logo após o aquecimento, que eu já expliquei para você, então uma sessão nossa de treino inteira é mais ou menos assim, 15 minutos com o preparador físico, quando não é treinamento físico, porque na pré-temporada tem os treinamentos físicos específicos em que não tem bola, daí é só com o preparador físico, mas quando é uma sessão minha, né, tem os 15 minutos do preparador físico, depois tem o aquecimento, que é um daqueles 8 que eu comentei com vocês antes ali, depois tem uma parte em que eu não abro mão de fazer, que é o analítico. Tem um analítico do dia. Na pré-temporada, o analítico do dia são as regras de convivência. Eu apresento mais ou menos 3 ou 4 por vez, e eles praticam aquilo ali para encerrar o aquecimento e entrar na parte principal do treino. Que daí são 2 ou 3 mini-jogos de 12 a 15 minutos, depende do dia, porque eu vario o volume, né? Então tem dias que eu faço 2 atividades de 12 a 15 minutos, e tem dias que eu faço 3 atividades de 12 a 15 minutos.
Outra maneira é que eu vario o estímulo das cargas, aí olhando para o aspecto físico. Às vezes eu rodo com 3 equipes, nós temos 12 atletas de linha aqui, então às vezes eu rodo com 3 equipes e às vezes eu rodo com 2 sextetos e vou trocando de dupla. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um pouquinho, porque o Instagram roubou alguns preciosos aqui. O Instagram limita em 1 hora, né? É 1 hora e ele tá. Ultimamente eles estão roubando alguns segundos, Guilherme. Às vezes Estão falta 20, roubando? 15 segundos e já tá cortando tudo. Estão roubando. Se você Não, puder então, prosseguir, por favor. não, para encerrar, já estava no finalzinho mesmo. Então, eu uso essas maneiras de variar a intensidade conforme o dia da semana, né? O preparador físico sempre me fala mais ou menos qual é a carga do dia. Então, a gente usa dessas duas maneiras para controlar a intensidade, dar o mesmo estímulo para todos os atletas e tudo mais. E na temporada regular, a parte do analítico que eu não abro mão, como eles já têm o domínio sobre todas as variáveis do jogo e a equipe está praticamente pronta com as coisas que eu acredito, eu uso a parte analítica para encaixar uma primeira linha de defesa em alguma coisa muito importante do adversário no final de semana, quando o adversário tem algum movimento mais interessante, ou quando o adversário é muito bom de bola parada, eu trabalho a defesa de bola parada naquele dia, naquele momento do treino, quando o adversário tem um jogo de goleiro muito forte, por exemplo, o Joaçaba quando tinha o Léo Burgiel, o Tubarão com o Marcinho, o Pato com o Johnny, a gente usa o encaixe do goleiro para aquele final de semana, eu vario o encaixe para o treinador adversário nunca saber como a gente vai fazer, então existem jogos que a gente acelera o goleiro, existem jogos que a gente espera, existem jogos que a gente sai do quadrante para o losango, existem jogos que a gente já sai no losango parado, para o treinador não conseguir preparar o time para aquela situação. Então, a gente sempre usa detalhes do adversário nessa parte analítica, né, que eu acho que é muito valiosa. A gente começou a falar só sobre jogo situacional, jogo condicionado, que é esse o futuro, que é isso que tem que fazer. E esquece que o analítico tem coisas muito boas que tu só pode fazer no analítico. Então, eu não sou contra, Verdade. uso na parte do aquecimento. E a maneira que eu faço é assim, na pré-temporada mostrando as regras de convivência e na temporada regular com algum detalhe importante do adversário que a gente viu no vídeo, a gente pratica aquilo ali sempre na fase final do aquecimento para ir ficando cada vez e tornando um hábito na mente do atleta que ele vai ter que praticar no final de semana. Deixa eu até aproveitar, Guilherme, que a gente vou tomar algum tempinho seu aqui, para mim fazer só mais algumas perguntinhas aqui. Agora que essa parada, né, devido a essa pandemia, o planejamento ele vai voltar como se fosse inicial. Vai ter alguma vantagem que os seus atletas já vai ter algum conhecimento já do modelo de jogo, porém com essa parada você vai ter que retomar no começo. Em pré-temporada, como que é mais ou menos planejado por vocês? Vocês utilizam aquele famoso 7x1, 8x1, ou vocês utilizam, dependendo da situação, né, 8x1 para dar alguma sobrecarga? Como é que vocês fazem esse planejamento? Isso aí eu deixo muito a critério do preparador físico, né? O preparador físico distribui as cargas. Óbvio que eu dou meus pitacos, né? Sempre, né? Às vezes eu acho que é muita folga. Eu sou um cara que sou viciado em treinamento, então eu, por mim, não daria folga nunca, sempre treinaria. Mas a gente sabe que o repouso ele é importantíssimo, às vezes tão importante Sim. quanto o treinamento. Então eu deixo a critério do preparador físico. Eu trabalhei com preparadores físicos, por exemplo, o Eduardo, no ano passado. Ele acredita nas primeiras semanas de pré-temporada ou na primeira semana de pré-temporada, dá para dar 7x1, dá para dar às vezes 10 seguido, dependendo de como os atletas chegaram, porque tem muito teste físico, Uhum. questão de treinamento mesmo não tem tanto, e ele gosta muito de dar muito volume no início, nas primeiras semanas, mais ou menos para dar um choque no corpo do atleta. Tem outros preparadores físicos que acham que isso se aproxima muito da lesão e gostam de ir de maneira mais gradual, que é o meu preparador físico esse ano, que é o Ricardo. O Ricardo, desde o início, na primeira semana, já fez 3x1, desde o início. Então ele fez 3x1 na primeira semana, 3x1 na segunda semana. Na segunda semana, nós nos reunimos e eu achei que o volume de treinamento estava pouco, a gente foi para um 5-1, né? E agora, na última semana, que daí o time estava realmente numa evolução muito grande e muito diferente do início, a gente já estava fazendo um 7-1, né? Porque
o corpo do atleta foi se acostumando, o Ricardo também foi sentindo o grupo que ele tem, tudo depende muito também da característica do teu grupo. O Ricardo é um cara que tem por princípio, controlar muito o treinamento, então ele controla em tempo real a frequência cardíaca dos atletas, ele sabe o desgaste de todo mundo, tanto individual como coletivo. Então, a gente passou ali a partir da semana 4, que era ali a penúltima semana de pré-temporada, a programar as folgas conforme o desgaste. Mas no início, esse ano, foi 3-1, as 2 primeiras semanas. Entendi. Muito interessante. Só fazer a pergunta do professor Eliseu Pombo, que não deu tempo de eu fazer na outra ali, que tava meio. E a fera Ele falou também. assim, O time tá pô, forte hoje. sensacional. O time tá forte Pô, eu hoje. falei pra você. Pô, entrou bastante gente, Márcio Borges, Márcio Rinaldo, todo o pessoal lá do Paraná lá que tá em peso aqui, acompanhando. Ele perguntou o seguinte, se na iniciação, então, devido àquela sua fala, negócio do Rondo, que não seria as prioridades, seria mais interessante trabalhar a parte analítica? Eu acho interessante. Eu acho interessante, mas também não seria a prioridade. No meu entendimento, a prioridade nessa faixa etária, tu tem que deixar a criança jogar, cara. Quanto menos tu prender, óbvio, tu tem que dar uma noção de organização, até porque a gente trabalha com esporte que todo mundo sabe tudo e os pais vão encher o saco se tu deixar muito livre, porque daí tu não é professor, porque tu não ensina, a gente sabe como funciona, né? E É verdade. acredito que tu fazer jogos condicionados, situacionais que forcem o atleta ou a criança, né, a ficar muito tempo com a bola é o mais interessante. Por exemplo, o jogo de que tu só pode passar a bola depois do terceiro toque. Tu vai obrigar a criança a ter uma ação de 1 contra 1, porque antes do terceiro toque alguém vai chegar para tentar roubar a bola dela e ela só pode passar após o terceiro toque. Não limitar a 3, mas no mínimo 3. É uma estratégia simples e interessante para tu atingir o que eu acho que deve ser trabalhando nessa idade, que é o controle da bola, forçar o 1 contra 1. E a gente acaba chegando num dilema interessante, porque eu comecei a perceber isso. Eu tenho um atleta que trabalha comigo esse ano, que ele trabalhou comigo 5 anos. Eu peguei ele do futebol de campo em 2012 e fiz praticamente toda a formação dele como atleta de futsal. E ele se tornou um atleta de bom nível, né? Teve boas passagens para a equipe de Liga Nacional e esse ano voltou a trabalhar comigo. E ele teve 1 ano nessa trajetória de formação dele que ele não trabalhou comigo, porque eu me transferi de equipe e ele preferiu continuar na equipe que eu estava antes. E naquele ano, por a equipe não trabalhar de uma maneira tática tão encaixada, ele foi o destaque da competição e ele driblava todo mundo. E quando ele se transportava para o meu jogo, ele tinha tanto apoio e tantas soluções a passe que ele se privava de driblar. Então a gente chega num dilema. Às vezes o teu jogo ele tá tão encaixado e dá tanto conforto pro atleta em termos de ajudas para ele não perder a bola, que ele deixa de arriscar 1 contra 1 porque é muito mais confortável e muito menos arriscado jogar passando. E tu tem que achar um meio termo porque tu não pode deixar com que um driblador nato jogue a passe. O driblador nato tem que jogar a drible, sempre. Como é que tu vai trabalhar isso? Como é que tu vai achar esse meio termo? Ele precisa da ajuda, mas ele precisa do estímulo para driblar. Como é que tu vai estimular ele a driblar se no teu jogo tu tá jogando 4 em linha e tu treina 10 sessões por semana, jogo de apoio curto, jogo de passe de primeira, jogo de tabela e fugida? Quando que ele vai ser estimulado a isso? Então até nisso a gente tem que pensar. Começar a desenhar atividades condicionadas em que tenha o jogo de 4 contra 4, só que o elemento principal seja o drible. Precisa acontecer isso, porque senão tu vai acabar deixando os teus dribladores e é o 1 contra 1 que resolve em todos os níveis, em todos os momentos, é o contra 1 que resolve. Vai acabar no 1 contra 1 sempre. E como é que tu vai querer ter um bom 1 contra 1 se tu treina só passe de primeira, rondo, jogo de aproximação, tabela, não deixa a primeira linha te apertar, acelera o jogo, tu não deixa a bola ficar com os caras. O cara não pode parar a bola embaixo do pé que o treinador começa a gritar para acelerar, acelera, acelera. Se o cara é bom, a bola pode ficar parada embaixo do pé dele que ele vai resolver. A gente tinha um atleta aqui ano passado, que é o Igor, que foi pro Crona. Vocês vão assistir ele jogando, não sei se já assistiram ou não, ele joga caminhando, literalmente caminhando. Isso em alguns poucos momentos é prejudicial. E ele é cobrado quanto a isso. Só que em 90% dos casos, mesmo caminhando, ele resolve. Eu vou deixar de caminhar, tá entendendo? Então, a gente tem que ter essa linha tênue em que o meu jogo coletivo proporciona comodidade aos atletas para que eles joguem apoiado. E eu sempre falo, o jogo apoiado é para quem tem dificuldade de 1 contra 1.
porque daí eu resolvo a passe. Agora, quem resolve no contra um tem que continuar resolvendo no contra um. Não precisa acelerar tanto quanto outros jogadores que têm um pouco uma características mais defensivas e um pouco mais de dificuldade no controle da bola. Excelente. O professor Fabinho, ele pergunta assim, Guilherme, como que é a sua rotina tática semanal? Você separa treino de ataque, defesa? O que é prioridade por sessão, assim, por dia? Como é que você faz isso? Depende do ponto da preparação. Na Uhum. pré-temporada, eu tenho o costume de trabalhar, começar sempre pelo ataque. Eu sou um treinador que tem por característica começar o trabalho pelo ataque, porque eu acredito que tu tendo já um esboço de ataque, quando tu começa a trabalhar a defesa, fica mais fácil até de tu fazer o trabalho efetivo de defesa, porque já tem um ataque mais organizado, mais difícil de ser marcado, mais móvel. Eu acredito nisso. Então, na pré-temporada, o que eu faço? 2 semanas iniciais e meia, todos os treinamentos, o foco principal é ataque. Todos, 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 todos. Jogo de aproximação, jogo de ultrapassagem. Até eu completar todas as fases da parte de ataque. Né? Quando eu encerro o ataque, eu começo a trabalhar defesa e transição, porque coincide, dá mais ou menos na época em que o preparador físico já está trabalhando potência. E eu não gosto de trabalhar transição antes, porque eu acho que se aproxima muito da lesão. Então, nas primeiras semanas, eu não trabalho transição, porque o trabalho de transição é um lavar, daí é transição mesmo, né? É um trabalho É. extenuante, o atleta tem que ter um mínimo de condição para conseguir praticar ele com segurança. Né? Então, a partir da semana 3, da metade da segunda semana, eu começo a trabalhar transições e defesa. E daí, da semana 4 em diante, cada sessão de treinamento tem uma prioridade. Uma é de ataque, uma é de defesa, uma é de transição. Uma é de ataque, uma é de defesa, uma é de transição. Às vezes, quando eu vejo que tem alguma deficiência no processo em algum desses fatores, eu dou uma ênfase nesse quesito. Por exemplo, estão defendendo mal, o ataque já está bonitinho, mas a defesa está mal. Eu coloco 2 ou 3 sessões de defesa para dar uma ênfase maior. E quando eu falo ataque e defesa, aí engloba, né? Às vezes é ataque de aproximação, às vezes eu faço nas duas atividades, uma atividade de ataque de aproximação, outra de jogo de ultrapassagem de pivô. Às vezes eu faço só aproximação e bola parada. Tudo que envolve o ataque, todos os fatores de ataque. E na defesa é a mesma coisa. Às vezes, principalmente na fase inicial, eu trabalho muito mentalidade agressiva da defesa. Eu não começo trabalhando zona espanhola, quadrante. Não. Toda defesa, seja ela qual, precisa de agressividade na bola. Então, a primeira coisa que eu trabalho é botar o pé na bola. É mentalidade agressiva. Cada um vai no seu, pega. Óbvio que num segundo momento nós vamos fazer as trocas, mas se não tiver agressividade, pode trocar o jogo todo que vai tomar o gol igual. Então, uma coisa que eu bato muito no início do trabalho de defesa, mentalidade agressiva. Colocar o pé na bola, correr para frente sempre. Mostrar para os atletas que numa quadra de 40 metros, se eu levar um drible a 35 metros do meu gol, tem muita coisa para acontecer até eu sofrer o gol. E a mentalidade do jogador brasileiro, por não saber defender transição, é que ele não pode ser agressivo porque ele não pode levar o drible, sendo que ele tem que levar o drible. Ele pode levar o drible lá longe do nosso gol. Ele pode levar o drible se ele estiver cômodo na hora de defender a transição. Então, tu vai mostrando isso para os atletas e vai fazendo com que eles se sintam confortáveis em ser agressivos na defesa. Tá? E quando é transições, é a mesma coisa. Eu trabalho, às vezes, defesa, às vezes ataque, às vezes as duas coisas. Num primeiro momento, eu conceituo a defesa e o ataque de transição, mostro para eles como defender taticamente falando, porque eu vejo muito treinador trabalhando só a parte física da transição. Tem que retornar, tem que correr, tem que estar bem de perna. Mas e daí o jogador parou de pensar. Quando a gente sabe que numa defesa de transição, quem está entre a bola e o meu gol pensa, ele não corre, ele tem que pensar. Porque se ele correr, ele vai correr mais e defender menos. Quem está entre a bola e o gol tem que pensar. Quem perdeu a bola é que tem que correr. Esse tem que ter um retorno efetivo. Agora, os outros têm que saber para onde induzir, como isolar, como colocar o goleiro em posição de defesa. E isso tem que explicar para os caras, porque tem atleta de 35, 36 anos com passagem por grandes clubes que escutou pela primeira vez isso, lá na PF. Caramba. E atleta de nível altíssimo. Falo, Guilherme, eu passei a vida toda defendendo errado, correndo mais, defendendo menos. Simplesmente porque eu expliquei um negócio básico, que eu considero básico, que quando o atleta perde a bola, estamos defendendo essa meta aqui, tá? Quando o atleta perde Certo. a bola aqui, o nosso atleta perde a bola aqui, e inicia uma transição adversário, se eu tô aqui,
o meu instinto não é fazer isso aqui, o meu instinto é fazer isso aqui. Eu corro até a linha dos 10 metros e fico esperando ele tomar uma decisão. Quando ele toma uma decisão de passe, eu fico com ele e deixo o outro pro goleiro, se é um 2 contra 1. E tem muito atleta que não sabe disso. O atleta, por o objeto do nosso jogo, que é a bola, né? Exercer uma atração muito forte em quem está praticando o jogo, então todo mundo olha para a bola, todo mundo quer a bola. No momento que acontece esse tipo de situação que eu mostrei para vocês ali, o instinto dele é ir na bola. E quando ele vai na bola, ele piora uma situação que já está ruim. A gente já está em inferioridade numérica, ele cria uma superioridade numérica ainda maior para o time que iniciou a transição. Então eu sempre mostro no início de trabalho de transições essa parte conceitual, sempre bato muito em cima disso, eu sou chato pra caramba. Daí eu faço um monte de treinamento, mostro no vídeo, porque a gente filma os treinamentos, né? Então, ó, errou a defesa de transição no treino. Tinha que ter defendido assim. E daí eles vão criando o hábito para te gerar um comportamento que toda vez que perde a bola, correr para trás ao invés de correr para frente. Só que nunca nesse processo eu proíbo. Nunca proíbo de correr para frente. Porque existem situações e situações. Existem situações que eu estou muito próximo da bola, a bola espirrou e eu acho que dá para colocar o pé, coloca o pé. A decisão é tua. Só um detalhe importante. Eu avisei antes que o mais eficiente é correr para trás. Se tu tomar a decisão de correr para frente, tu tem que fazer dar certo. Ou tu bota o pé na bola e rouba ela, ou se o cara chegar um pouquinho antes de te dar o biquinho, tu faz a falta. Já vai para derrubar o cara, para não deixar uma situação pior do que já estava. Então, é mais ou menos dessa maneira que eu vou distribuindo os conteúdos na semana, com uma diferença básica entre pré-temporada e temporada regular. O Samik aqui, Guilherme, ele pergunta assim, quais princípios você considera essencial nas transições ofensivas? Eu acho que o principal numa transição ofensiva é, primeiro, se é uma situação de 3 para 2, tu puxar sempre pelo corredor central da quadra. Se é uma situação de 2 contra 1, e tanto na situação de 3 contra 2 como na situação de 2 contra 1, que são as situações que mais acontecem dentro do jogo, aliás, a que mais acontece é 4 para 3 mais 1, né? Que daí eu nem considero transição, porque ela geralmente quase nunca dá em nada. Né? Que é aquela situação que eu levo um drible muito alto e momentaneamente o adversário fica de 4 contra 3 e o cara que levou o drible correndo atrás do outro. Mas esse cara que corre atrás do jogador que deu o drible, ele tá tão perto e tem um retorno tão forte que ele acelera tanto a tomada de decisão do portador da bola que geralmente ele erra nessa situação. Por isso que não sai gol. Né? Então, eu considero que o principal fundamento do ataque é a finta. A finta do jogador que está com a bola. Fintar o passe, desenhar o passe para um lado e dar no outro. Prender o defensor. Muitas vezes o cara que conduz, o cara que arranca no contra-ataque, ele toma a decisão antes do que tem que ser tomado. Facilita para a defesa. Fica muito fácil. Por exemplo, eu estou puxando um 3 para 2. Eu estou puxando um 3 para 2. Aí eu tô aqui assim, né? Roubei a bola. Puxei pro corredor central. Tem um colega meu aqui, uma dupla defendendo. A dupla tá começando a correr para trás para se orientar e fazer isolar, se é uma dupla que sabe defender bem contra-ataque. E eu já dei o passe. Aí esse cara pega a bola. Quando esse cara pega a bola, para começar, essa posição de chute é muito mais difícil de fazer gol do que essa posição de chute. Um chute central é muito mais fácil de fazer gol do que um diagonal lateral. No momento que a bola vai para lá, como o passe foi dado muito antes, esse jogador sai atrás dele. Eu coloco o meu corpo e consigo colocar o meu corpo numa posição que eu anulo esse passe assim e permito com que esse jogador saia aqui no passe para trás. Então, quem matou o contra-ataque, na realidade, foi esse jogador que deu o passe muito cedo. Muito cedo. Ao passo que se ele conduzir mais, desacelerar, esperar, posicionar o corpo, fintar o passe para um lado para fazer o cara sair um pouquinho e chutar, ou prender esse cara e daí dar um passe no bico da área para fazer com que esse cara tenha a condição de finalizar de primeira, seria bem mais adequado. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, e acontece quando a gente começa a trabalhar a transição, acontece direto. Eu faço muito trabalho de transição, quando eu estou trabalhando 3 para 2, em que a bola não inicia com o central. Forma o trio, né? Uhum. E quem lança a bola, lança no lado. Para forçar o cara a abrir o contra-ataque. Então o cara não vai puxar o contra-ataque por aqui, porque sabe que tem que puxar pelo meio. Só que se tu não passa a informação, 95% das vezes no início da pré-temporada, esse cara aqui, ao invés de conduzir e esse passar por trás, que para mim é a maneira correta de iniciar o contra-ataque, ele executa um passe para aquele cara ali, mata toda a velocidade do contra-ataque. Não se passa a bola do corredor para o centro, se conduz a bola para o centro e faz quem está no centro passar por ti.
já vai gerar uma ilusão nesse defensor, porque no momento em que eu carrego a bola para cá e faço esse cara passar por trás, eu estou fazendo uma sobreposição, estou fazendo um cruzamento. Isso aqui já gera dúvida na cabeça desse cara. E eu simplesmente estou adequando a posição de contra-ataque. Agora, se eu, ao invés de conduzir, passo a bola daqui para cá, no tempo que a bola vai, eu aperto, a bola não volta mais para cá e acabou o contra-ataque. E numa situação de 4-4, esse passe daqui, no tempo que ele vem para cá, tem gente retornando também. Né? Então, eu acredito que o grande segredo do contra-ataque é a finta do jogador que tem a bola. O jogador que tem a bola no pé, tanto na situação de 3-2 quanto em situações de 2-1, ele não gera dúvida no adversário, no defensor. Ele simplesmente passa a bola. E daí facilita muito. Tu tem que deixar o cara em dúvida, né? Tu tem que deixar o cara em dúvida. Por exemplo, no meu time desse ano, se a bola cair no pé do Valdinho no contra-ataque, tu pode esquecer, não precisa nem correr para trás. Porque ele vai fintar todo mundo sem tocar na bola. Ele vai desenhar o passe para um lado, vai desenhar para o outro. Fora que quando ele largar a bola, ele vai largar num ponto que deixa em ponto de finalização e não vai espetar o colega dele em cima da linha, como acontece muito. Eu roubo a bola, eu vou fazer o gol, vai dar certo. Eu fico tão afobado e paro de pensar e tô conduzindo o contra-ataque que eu dou um pau pro cara lá, quando eu abro o passe do centro pro lado, que a bola vai espetada em cima da linha, o cara cada vez perde mais ângulo de chute, porque meu passe foi ruim. Tem que ir um passe na medida, de preferência na quina da área, que possibilite que o lateral que recebeu o passe consiga finalizar de primeira, para pegar o goleiro andando, etc, etc, etc. Senão, cara, tu vai ter contra-ataque e não vai aproveitar nenhum nunca. E aproveitando esse tema, Guilherme, é só... Você tem um tempinho ainda aí? Tá com 20 minutos aqui. Eu tô com mais 13 dias de quarentena na paleta. Tem um tempo de sobra. Tempo de sobra. Então, beleza. Aproveitando essa questão de contra-ataque, eu não sei se você passa por essa mesma dificuldade, o que você pensa nisso? Quando que a gente rouba essa bola nos 10 metros defensivo, na nossa quadra de defesa, que se inicia um contra-ataque, vamos colocar num desenho de 3-2. O que você instrui seus atletas? Que acontece muito comigo, muitas vezes atletas querer conduzir a bola, e toda vez que ele conduz a bola devido à distância, por ele estar na quadra defensiva, ele dá o tempo que a defesa precisa. E aí, o que eu costumo orientar os atletas? Queria saber a sua opinião. Nessa situação, perto dos 10 defensivos, na quadra defensiva, se torna mais interessante o passe para acelerar o jogo, para dificultar esse retorno. Como é que você enxerga isso? Tem algum momento que você acha que essa condução na quadra defensiva, tá? Nos 10 metros ali, ela se torna interessante ou não? Ou não regra, tá? Mas... Sim. Uma tendência de tentar sempre fazer o passe para acelerar o jogo. Como é que você enxerga essa situação? Eu acho que é muito individual do momento. Porque o contra-ataque, ele além de ser numérico, né? Tipo, tu tá perguntando uma situação de 3-2. Ele é numérico, mas ele é espacial também, né? Depende do ponto do terreno que tu roubou, qual o ponto que tá a outra dupla, qual é a posição da outra dupla. Porque às vezes existem 3-2 e 3-2, mesmo sendo nos 10 da defesa. Depende de como tá e qual posição estão os teus jogadores de ataque e em qual posição estão os defensores. Por exemplo, tu roubou aqui, né? A bola aqui. Isso, aí atrás. Vai iniciar. Aí tu tem um cara aqui, vamos supor, e um cara aqui. Se os defensores deles estão assim, os dois para trás da bola, é uma coisa. Se os defensores estão assim, é outra completamente diferente. Porque se os defensores estão assim, com um passe vencedor, tu transforma o 3-2 em 2-1. Então é válido o passe para frente. Agora, se eles estão assim, e tu dá o passe aqui, tu transforma o 3-2 em 2-2. Porque não vai ser válido nessa formatação espacial aqui que aconteceu na roubada da bola, não vai ser vantagem tu passar a bola para cá para esse cara conduzir e tu passar. Porque eu tô nos 10 e o cara tá lá no meio da quadra, eu tô a 10 metros dele. Nunca vai dar tempo de eu atrasar com um retorno competitivo e eu conseguir fazer um 3-2. Então, eu acredito que em situações de roubada de bola, seja ela qual for, que com um passe tu pode eliminar mais um defensor, tu deve dar o passe para frente. Se com um passe tu não vai eliminar mais um defensor, tu conduz. Tudo depende muito também de quem roubou a bola. Se é um jogador veloz, se é um jogador bom de condução, se é um back. Sim. O back geralmente vai roubar e distribuir. Ele não vai ter o instinto de arrancar, só se ele tiver uma vantagem de 1-2 metros no momento da roubada. Agora, vamos usar o exemplo do Valdinho, do Vindo Escola, esses caras não vão passar a bola. E eu até nem quero que roube, porque eles têm um arranque, um controle muito bom de bola,
são bons finalizadores de região central, sabem conduzir um contra-ataque. Então tudo depende muito de como vai estar a formatação da equipe adversária no momento da roubada. Existem transições que são, às vezes, em desvantagem numérica para o ataque, mas a posição dos jogadores de defesa adversário permite que haja a transição no momento da roubada. Às vezes eu estou num 2-3 no momento da roubada, só que o trio de defesa está numa posição em que o meu jogador dupla de ataque está em vantagem, e eu passo para ele e gero a transição mesmo em inferioridade. Existem transições que eu chamo de transições espaciais, que elas são em igualdade numérica. A transição foi gerada pelo ponto da quadra onde eu roubei a bola e principalmente pela posição que estão os adversários. Mas não tem vantagem numérica, tá 3-3, vamos supor. Só que eu roubei num ponto da quadra que no momento da roubada, quando eu levantei a cabeça, os meus atletas de ataque, meus outros 2 atletas de ataque estão em vantagem espacial. E eu preciso aproveitar aquela vantagem espacial. Então a informação que eu passo quanto a isso, eu deixo muito eles experimentar. Crio muito jogo de transição de 4-4, em que não é aquela transição quase analítica, não é um analítico com oposição, que seriam as filinhas, já sai 3-2, já sai 2-1. Eu também faço isso, mas faço numa fase inicial que eu estou mostrando para eles como eu quero, quando eu estou conceituando. A partir do momento que eles entenderam o conceito, tanto de ataque como de defesa, eu faço muito jogo com regra de 4-4 que gera uma transição, que aumenta a incidência de transições. E daí eles vão se acostumar a decidir justamente isso que tu falou, conduzir ou passar. Quando eu conduzo, quando eu passo. E eu passo essa orientação. Quando eu tenho chance de eliminar um defensor com um passe, eu passo. Quando eu não tenho chance, eu conduzo. E daí eles vão tomar a decisão deles. Vai ter momentos que eles não vão fazer. Isso não é uma regra universal. Vai ter momentos que um passe, mesmo sem vencer um defensor, era o melhor, porque o nosso jogo é totalmente imprevisível. Mas a grande probabilidade, sim, o maior número de vezes, pelo menos do que eu vejo, do que eu acredito, essa regra ela é adequada. Se eu posso eliminar um, eu acelero o passe. Se eu não posso eliminar, eu conduzo para gerar dúvida na dupla que defendeu bem, ou no trio que defendeu bem. Excelente. Então, pô, Guilherme, eu agradeço aí o seu tempo aí, ó. Estamos 1h30 aqui, pô, e se deixar, vai mais 5 horas aqui. Tá, Então, quero te agradecer, pô, aula assim, sensacional. E a gente ficar conversando até ali umas 8h30, não tem problema nenhum. Só que daí eu vou ter que abrir um latão, né? Tô de quarentena, né? né? Aí eu já Vou viu. olhar a palavra, né? Beleza, Guilherme, muito obrigado. Passo a palavra para você para você fazer as considerações finais. Aproveitando aqui, Guilherme, as pessoas que por acaso a gente não fez pergunta, pode estar mandando para o Guilherme aí, o @GuigoVerf, que ele vai responder para vocês, tenho certeza. E também para o pessoal poder estar conhecendo o seu e-book, né, Guilherme? Quem não adquiriu ainda, o e-book 1 e 2, né, dos rondos, se você puder só dar uma explanadinha rapidinho sobre eles, para o pessoal que ainda não tem, poder estar adquirindo aí, que é um material de suma importância para nós. E aqui eu encerro minha fala te agradecendo mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. O papo foi bom pra caramba. Na semana passada, eu tive um papo com o pessoal de Goiás, também foi bem interessante. E lá também eu falei, teve muita gente que não conseguiu que o mediador fizesse as perguntas ali, que a gente trocasse assunto, né? E, cara, eu sou muito, quem me conhece sabe que eu sou muito adepto à troca de conhecimento. Quando a gente começa a conversar sobre futsal, é um assunto que não termina nunca e faz a gente pensar sobre inúmeras situações. Eu aprendo diariamente com todo mundo que vem trocar informações com a gente e, de repente, pode demorar um pouco para eu responder no direct ou no WhatsApp mesmo, não tem problema nenhum. Até o pessoal de Goiás lá perguntou se podia mandar para o WhatsApp, não tem problema nenhum. Geralmente eu não demoro muito para responder, mas às vezes, por uma situação ou outra, principalmente agora nessas indecisões que a gente está tendo quando volta ao treino, então estou me reunindo muito com a diretoria, pode demorar um pouco, mas eu gosto muito que façam as perguntas, porque me incita a estar sempre trocando conhecimento e sempre conversando sobre futsal, que é uma coisa que a gente ama bastante, né? E eu sempre respondo. Pode demorar um pouco, mas eu sempre respondo. Então fiquem à vontade para mandar as perguntas lá. Foi muito bom mesmo. Fazia tempo que eu não falava tanto sobre futsal, assim, porque agora a gente vive nesse momento de estar sozinho, né? Então a gente não anda praticando o que a gente mais gosta e sempre é importante a gente ter esses momentos para não enferrujar também, né? A gente tem que estar falando com pessoas inteligentes para que o conhecimento enferruja também, né? Então, foi muito bom, fiquei muito feliz, te agradeço pelo convite. Estou acompanhando direto tuas lives aí, muito interessantes. Espero que agora em janeiro a gente
se veja de novo lá no estágio do Cabeça. Tu tem que parar de fazer bagunça no alojamento, tu não deixa ninguém dormir, né? Tu tem que parar com esse negócio de fazer bagunça. Anda muito bagunceiro. É, né? E agradecer a todo mundo que compartilhou. Se quiserem adquirir o e-book, é só chamar pelo direct ali, que eu tenho 2 volumes com 20 atividades cada um, acho bem interessante. Quem já adquiriu pode estar testando aí se pôde ajudar em algum fator ou não. E o professor está de quarentena, teve redução salarial, então vamos colaborar com o professor Guigo aí adquirindo material. E foi muito bom, cara. Foi muito bom podido estar com vocês aí durante essa 1h30. Obrigadão, valeu, um abraço para todo mundo aí, gente. Abração, Guilherme. Tchau, tchau. Valeu.